RFI Convida. Olá! Se fosse pela previsão dos médicos, o Luís Mascarenhas nem estaria conosco hoje aqui no estúdio da RFI. Mas esse mineiro de 20 anos lutou pela vida desde o nascimento e agora pode se considerar, assim, um vencedor. Após ter tido um AVC ainda bebê que lhe deixou sequelas, ele nunca aceitou o prognóstico de que dificilmente falaria ou andaria. Não só conseguiu essas vitórias, como se tornou escritor e entrou para a Sorbonne, uma das melhores faculdades da França. Obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Eu que Bom, agradeço. em Lutar, você conta essa trajetória, mas usa essa história como pano de fundo para denunciar o preconceito contra as pessoas com deficiência. Luís, foi difícil essa condição para você até aqui? Então, primeiramente, bom dia e obrigado pelo convite. Essa condição de pessoa com deficiência foi um pouco difícil, realmente, principalmente quando eu era criança, adolescente, assim. Depois de uma certa idade, a partir, eu acho, dos 7, 8 anos para frente, as pessoas começam a observar, né? As crianças começam a perceber. E então, até eu também começava a me dar conta do que realmente eu era. E no começo foi difícil aceitar, para mim, e aceitar também as críticas dos outros, mas ao longo da vida eu fui aprendendo, eu fui conhecendo as pessoas certas e eu entendi que a minha deficiência não seria um obstáculo para o sucesso. É apenas uma panela a mais na mochila, como eu gosto de falar. Exatamente, você nunca aceitou a condição de deficiência e nem de coitadinho, nunca alimentou o preconceito, a pena, né, por parte de outras pessoas. Mais do que isso, pelo que eu percebi desse livro, você ensina que ter deficiência não é ser diferente, ou melhor, ser diferente é normal. Sim, sim. Eu acho que essa imagem de coitadinho é uma coisa que todo mundo tem essa imagem da pessoa com deficiência coitada, e eu acho que isso está errado, porque todo mundo é diferente. Se todo mundo fosse igual, qual seria a graça do mundo? Eu te pergunto, mas eu acho que nós temos que aceitar as diferenças e aproveitar das diferenças, porque é na diferença da outra pessoa que você pode aprender uma coisa. Cada um tem, com sua diferença, alguma coisa para ensinar e aprender da diferença dos outros. Agora, curioso é que você é um apaixonado por futebol, torcedor do Atlético Mineiro Sim, sim, de Minas Gerais e verdade. usa um pouco a história do Galo, né, para fazer uma relação com a tua própria vida, né? Porque mesmo sem ser um time vencedor, nunca desistiu de ganhar. Sim, sim. Olha, eu não posso te dizer que esse time não é time vencedor, mas na época, o que aconteceu foi o seguinte: na época em que eu fui operado, que eu vivi a fase mais difícil da minha vida, que foram as operações na perna, no braço, o Galo realmente era um time de meio de tabela, assim, era um time muito bom, mas não era ainda o time que a gente está vendo hoje em 2021. E eles ganharam, né, a Libertadores, que é o maior campeonato do continente, e sendo que todos os prognósticos diziam o contrário, diziam o Galo vai ser eliminado na primeira fase. E eles fizeram todo um caminho, toda uma luta e chegaram, né? Chegando até a perder o primeiro jogo da final e no segundo virar e poder ser campeão. Então, isso me lembra a minha vida, porque na minha vida foi a mesma coisa. As pessoas me colocavam como perdedor, como vai morrer, não vai conseguir estudar, não vai conseguir andar, não sei o quê. E hoje eu tô aqui estudando, falando, andando, cantando, fazendo tudo que uma pessoa normal pode fazer. E E é os isso. torcedores do Galo não me entendam mal, quis dizer, é um histórico de muitas Isso. vitórias, mas a relação com o futebol que me chamou a atenção é que foi na massa, foi na torcida que você se Sim, sentiu pertencente. sim, foi impressionante, porque eu lembro do primeiro jogo que eu tive a oportunidade de presenciar. Eu tava com meu primo, ele me levou no estádio e eu nunca tinha visto uma coisa igual. Era um ambiente tão diferente, era todo mundo junto, assim, e você via que não tinha só gente de uma classe social mais baixa ou mais alta, era todo mundo junto, misturado ali, e, e ali não tinha mais ninguém, assim, que pertencia a um certo grupo, todo mundo ali era atleticano, e eu lembro que toda vez que tinha gol, até depois nos outros jogos que eu fui do Atlético, sempre que tem gol, todo mundo abraça um ao outro, a gente nem se conhece, a gente nem conhece o cara da frente, o cara da trás, mas tá todo mundo nos braços um do outro, e
a gente naquele momento é atleticano. Você não tem uma identidade fixa, você não tem mais um nome nem nada, você é atleticano e pronto, acabou. Falando de identidade, então você é franco-brasileiro, filho de pai francês Sim. e mãe mineira. Como é que é na sua casa essa dupla cidadania? E ao mesmo tempo você também é muito doué, como dizem os franceses, né? Você tem muita facilidade para línguas. Obrigado pelo elogio. Não, a nossa vida, ela é uma vida híbrida, né, vamos dizer. Ela é 50% brasileira, 50% francesa. Lá em casa a gente costuma falar mais em francês quando estamos nós três, mas com minha mãe eu só converso em português e com meu pai só converso em francês, então a gente vive nessa é, dualidade linguística, vamos dizer, e isso facilitou bastante depois para eu aprender as outras línguas, né? Inglês, espanhol, línguas que eu falo bem correntemente e que eu pude ter, como eu já tinha a base, né, do francês e do português, foi mais fácil para eu aprender as outras línguas e isso sempre foi uma coisa que eu gostei, que eu gosto, né? Sempre foi uma paixão. E que os médicos disseram que você não faria isso, que é muito Exatamente. interessante. Você está quase terminando Paris Nouvelle, você quer ser Sim. tradutor. Como é que é essa experiência numa das faculdades também mais exigentes do país? Olha, no começo, no primeiro ano, eu lembro, eu tava meio assustado, porque eu tava acostumado com o ritmo do lycée, né? Que é o colégio, assim, eu acho que no Brasil chama colégio, mas nós estávamos no lycée e eu tava acostumado com aquele ritmo, mas na faculdade é tudo diferente, você não tem os mesmos companheiros, você não tem os mesmos colegas, todo mundo lá dentro é diferente. Na Sorbonne, então, tem não sei quantas nacionalidades lá dentro, então você convive com um monte de gente ao mesmo tempo, as responsabilidades às vezes são maiores, porque você tem que estudar por si, não tem ninguém que vai te falar que você tem que estudar porque tem prova tal dia, o professor avisa, tem prova tal dia, você se vira, você estudando ou não, vai ter prova tal dia e o professor não tá nem aí se você conseguiu ou não. Mas então foi meio difícil assim de pensar essas coisas, mas depois quando eu entendi como funcionava, como estudar e o que eu tinha que fazer, depois foi fácil. E questão de integração também, os colegas, a turma que eu tenho foi extraordinária, realmente. E aqui na França é mais fácil a vida do portador de deficiência do que no Brasil, De comparando os dois certo países? modo, eu diria que sim, porque o portador de deficiência física tem algumas vantagens aqui, por exemplo, em questão de saúde, que eu não pago nada. Eu vou na fisioterapia, por exemplo, eu não pago. E no Brasil eu pagava, né? Eu pagava e até às vezes quando eu faço sessão de fisioterapia lá, eu tenho que pagar. Eu tenho alguns confortos, a nível, por exemplo, de exames na faculdade ou na escola, eu tinha alguns confortos, como uso de computador, sala à parte, ter um tempo a mais, essas coisas que no Brasil eu acho que dificilmente ou não tem, né? E também toda a estrutura, né, que recebe, to- toda a forma como as pessoas encaram, né? E isso é diferente. Eu vejo em Belo Horizonte, por exemplo, pessoas que têm problemas como o meu, ou deficiências maiores, não têm essas oportunidades e muitas vezes até eu acho não têm as oportunidades de estudo que mereceriam ter, que poderiam ter se tivesse um pouco mais de ajuda a nível de estatal. Por mais que se tenha oportunidades, tem que ter a determinação, a força de vontade. Você passou por cirurgias dolorosas na infância, momentos muito difíceis. Já pensou em desistir? E de onde vem a tua força? Olha, eu já pensei muitas vezes em desistir, porque tem vezes que você, depois de um tempo, você fica com vontade de jogar a toalha, você fica com vontade de falar, "Ah, já chega, já deu, já sofri demais." Mas a minha diferença foi, primeiro, que eu tenho a oportunidade de fazer psicologia, e eu não tenho vergonha de dizer isso aqui em público. Eu me trato com um psicólogo desde uns 10 anos de idade. E isso realmente me ajuda a encarar o mundo de outra forma, a perceber talvez também a deficiência de outra forma, que apesar das dificuldades que a deficiência pode te proporcionar, você tem que saber lidar com elas, porque vai ser uma coisa que você vai ter a vida toda, mas que isso não te impede de viver. Legal, com essa mensagem, então, a gente termina essa entrevista. Apresento para vocês Lutar. Algumas coisas que você precisa saber sobre um deficiente do Luiz Mascarenhas Conan. Obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês.